Oi, bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Nosso tema dessa semana é espionagem americana, espionagem cibernética, digital, eletrônica, como vocês quiserem, em altíssimo estilo. O assunto não é só de domínio internacional, atacou o Brasil nos últimos dias com as revelações feitas pelo jornal O Globo, a partir de denúncias de um antigo técnico da CIA, de que também o Brasil está nesse mapa mundial, nesse mapa global de superespionagem por parte dos Estados Unidos. É o nosso tema hoje no Globo News Painel, como sempre aqui do estúdio da Globo News de São Paulo. 3 são os nossos convidados, eu começo a apresentação deles pelo embaixador Rubens Barbosa, que foi nosso representante em Washington durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Rubens Barbosa hoje também edita a revista Interesse Nacional. Está conosco o meu colega, o jornalista Roberto Godoy, do jornal Estado de São Paulo. E o terceiro participante é Salvador Raza, consultor e diretor do CETRIS, o Centro de Tecnologia, Relações Internacionais e Segurança. Eu aproveito esse momento aqui, como sempre, para mandar a minha saudação especial a você, o ouvinte da CBN, que nos acompanha todo sábado à noite. Rubens, depois do que você ouviu e leu, e do que você passou também, mas eu sei que você vai contar isso em Washington como embaixador, você ainda usa e-mail? Eu uso, porque essa situação que nós estamos vendo hoje não é nova. Isso não me surpreendeu, é uma prática que você pode datar de muitas décadas atrás. O que ocorreu agora é que isso se tornou público pelo vazamento desse técnico de uma empresa que trabalhava para a National Security Agency, né, a Agência de Segurança Americana. Então eu acho que não é de surpreender, isso sempre foi feito e está tendo essa repercussão porque o Brasil, inclusive, está numa posição de muito relevo. Talvez menos por causa do Brasil propriamente dito e mais por causa de cabos submarinos que passam pelo litoral brasileiro e que são objetos de algum tipo de monitoramento. Tem 2 fases aí, essa questão da espionagem, né? Você tem a fase antes de 11 de setembro e a fase depois de 11 de setembro. A gente entra nisso, vamos ter tempo, inclusive para você contar como embaixador o que aconteceu na sua visão quando você estava lá na embaixada em Washington. Roberto, e aí? Você tem medo de falar no telefone? Pois é, vou começar contando uma historinha recente. A gente tem essa história da escolha do novo caça, que está se alongando aqui no Brasil, essa coisa toda. Bem, o reaparelhamento da Força Aérea Brasileira com um caça interceptador. Verdade. Aí, um dos 3 finalistas, um sueco, um francês e um americano, um dos 3 finalistas, e obviamente não é o americano, acabou de fazer um acordo que ele ainda mantém, pediu uma certa descrição, mas ele acabou de fazer um acordo com um provável fornecedor de componentes muito especiais e que ele vai usar essa transferência de conhecimento e tal como um bom argumento de venda. Ou seja, um tremendo segredo comercial e industrial. Exatamente. Bem, aí fomos a uma reunião, fui participar, pedi uma conversa com ele, tinha parte dessa informação, e fui a uma reunião. Bom, nessa reunião, a primeira providência de todos os participantes, desmontar os aparelhos celulares. Não era nem desligar, era desmontar? Não, desmontar, tirar a bateria e alguns deles se deram ao requinte de tirar o chip do aparelho. Por quê? Porque o telefone celular, mesmo desligado, porém energizado, ou seja, pronto para ser usado, instalada, com a bateria, ele é um ótimo condutor de escuta. Quer dizer, então você percebe qual é o grau de preocupação e do envolvimento e do tamanho dessa rede de coleta de informações. O que eles conseguem ou não conseguem, afinal, Salvador? Você é considerado um dos especialistas nessa questão. A gente lê tanto sobre isso que acaba ficando, como eu fiz essa primeira pergunta a vocês, um tom um pouco mais de bom humor, mas a conversa é muito séria, a ponto das pessoas ficarem preocupadas se elas podem ainda falar ao telefone, podem trocar uma mensagem de e-mail, sem imaginar que alguém em algum outro lugar seja capaz de interceptar, ouvir e guardar. O que é possível, afinal, nesse mundo? Bom, se você for o alvo, ou seja, se tiverem o sistema todo, tiver como objeto identificar o que você está fazendo, qual é o seu perfil, o sistema é capaz de definir o seu perfil com extremo requinte. Como é que isso é feito?
Você coleta uma sequência de informações chamada em streams, como se fosse um elo, uma cadeia de informações, e essa cadeia vai aumentando de densidade, vai sendo conectada. Eles vão fazendo mapeamento e montagem da rede. A partir do quê? Do e-mail que a pessoa manda, do telefonema que ela faz no celular? Você pode usar, primeiro, nos e-mails, você não precisa usar tanto conteúdos, porque existem as leis, principalmente a lei americana, proíbe o acesso ao conteúdo explícito. Você precisa de mais autoridade legal para poder Provavelmente uma ordem de um juiz. Exatamente. Bom, existe ordem do juiz para coletar o que se chama de metadados já. Metadados são quem mandou o e-mail, para onde foi, quando foi, em que posição estava, quanto tempo durou. Se você coletar essas informações sistematicamente de uma pessoa, de um grupo de pessoas, a partir de um dado volume crítico de informações, você é capaz de dizer quase o que essa pessoa pensa, consome, com quem fala, quais são as suas preferências. É isso que ele quer. Mas isso é feito através de um analista ou é feito através de um software? Duas de um coisas, programa? Os dois. O software faz os links, tem vários softwares, inclusive comerciais, que você consegue acessar e comprar esse software. O Brasil foi alvo dessa coleção de metadata. Esse é o nome metadados. Metadados, é o nome que provavelmente as pessoas vão ter que aprender para poder entender o que está acontecendo. O Brasil foi alvo disso e o governo brasileiro foi alvo disso e as empresas brasileiras foram alvo disso? Ou na sua interpretação, como experiente diplomata, Rubens, como você indicou de certa maneira na sua primeira resposta, o Brasil entrou nessa lista porque simplesmente por aqui passam fluxos importantes de dados? Não, eu acho que o Brasil, de alguma maneira, deve ter sido visado, porque como essas potências, não são só os Estados Unidos, é a China, o Reino Unido, é a França, a Alemanha, todos eles têm o seu sistema de informação, de busca de elementos, não só sobre as pessoas, como sobre indústrias também, e sobre o governo. Agora, a gente não pode dizer se o Brasil o governo foi ou não vulnerável a isso, ou foi atacado para serem obtidas informações, porque evidentemente a gente não tem esse tipo de dado. Agora, eu acho que o Brasil deve estar no meio da preocupação dos Estados Unidos em certas áreas. Os jornais mesmo publicaram que tanto a embaixada em Washington quanto a missão junto à ONU foram. Você na embaixada em Washington, você relatou isso num livro recente seu. O título, se eu me lembro bem, é O Dissenso de Washington, mas isso você se referia a uma outra questão, que eram as questões de política econômica. Mas num determinado momento do livro que você escreveu, Rubens, você diz assim: eu relatei ao Brasil estar convencido de que a nossa embaixada tinha sido grampeada. O que aconteceu? Nós estamos preparando a visita do presidente Fernando Henrique, isso foi em 2001, uma das visitas dele lá. E nós notamos que havia algum problema no sistema de telefonia da embaixada. Se suspendia a comunicação, havia ruídos e tal. Aí nós chamamos uma empresa americana para fazer um rastreamento lá na embaixada para ver se havia algum problema. Na embaixada, propriamente dita, não havia nada. Mas os técnicos dessa empresa americana nos disseram que pela avenida Massachusetts, onde fica a embaixada, que é conhecida lá em Washington como a Avenida das Embaixadas, né, passa um cabo que passa por uma praça que fica a 1 quilômetro e, por coincidência, passava dentro de um edifício do Pentágono, do Ministério da Defesa. Foi a informação que essa empresa nos deu. O cabo era o quê? Era como se alguém enfiasse ali um grampo e puxasse do cabo? Não, o cabo a embaixada estava conectada a esse cabo e esse cabo passava pelo Ministério da Defesa. Possivelmente eles tinham esses instrumentos todos que nós imaginamos que eles possam ter para poder captar essas informações dentro, talvez, dessa instalação. E nós soubemos que as embaixadas, outras embaixadas também tinham reclamado disso, porque em vésperas de visitas presidenciais e outros acontecimentos importantes... O telefone ficava esquisito. Roberto, você, entre os jornalistas, é considerado um dos grandes, talvez o maior especialista em armamentos. Eu vi uma fotografia na revista alemã Der Spiegel, que participou dessa vamos dizer, desse volumoso
acervo de denúncias trazidas pelo ex-técnico da CIA, o Snowden. A Alemanha foi alvo também desse tipo de espionagem. E eu vi uma fotografia de um submarino que seria usado para ser estacionado em cima de cabos submarinos, e ali ele se ligaria nesses cabos e funcionaria como aquele antigo, eu não sei, o pessoal em casa que está nos acompanhando, não sei se ainda se lembra na época que a gente podia pegar do telefone mais uma coisa e pôr no ouvido e ouvir a mesma conversa. Isso é possível? Era chamada extensão do telefone. Né? Que era ilegal até uma certa época. Pois é, verdade. O regime, durante existe um submarino que vira extensão? Exatamente. E hoje, esse submarino que vira extensão já não é nem tripulado. Ele é uma espécie de drone submarino. Quer dizer, ele vai lá, ele se gruda no cabo, é isso? Eventualmente, ele nem precisa se fisicamente, basta estar em cima do cabo, numa determinada distância, claro, ele recebe, ele recebe uma espécie de sinal residual, que ele intensifica e manda para cima. Então, na verdade, eu estou cada vez mais convencido de que mesmo aquela regra do Tancredo Neves de que segredo bom é de um só, eu acho que nem de um só. Porque, veja, dependendo de como você armazena, todo mundo vai ter acesso. Está cada vez mais vulgarizado. Na área de defesa, particularmente, essa tecnologia avançou muitíssimo. Eu acho que eu antecipei o que você queria dizer. As pessoas hoje, por exemplo, não guardam mais materiais digitais no próprio computador, mas o guardam na chamada nuvem. Em outras palavras, elas estão colocando isso à disposição de quem quiser. Pois é. Todas as vezes que você faz uma operação desse tipo, né, de transferir o seu dado para um grande banco... Guarda uma música que eu gosto lá num banco virtual nas nuvens. Não é? Quer dizer, o tal do submarino está ouvindo minha música. E que é uma informação. Quer dizer, veja, se alguém quiser construir o seu perfil, o fato de saber qual é a música que você arquivou ajuda muito a te conhecer. Nesse momento da discussão, acho que a gente tem que separar em dois pedaços. Aquilo que tem a ver com as relações internacionais e aquilo que tem a ver com a privacidade do indivíduo na era da revolução da informação. Um governo está agindo de maneira ilegal quando faz isso, coloca um submarino em cima de um cabo e consegue, através da amplificação dos sinais que transitam por ali, interceptar comunicações? Não, ilegal sim, do ponto de vista do direito internacional. Existem regras que proíbem isso. E regras bem claras nesse sentido. O problema atual do caso específico recente, ele difere do passado em duas coisas. Primeiro, no que está sendo coletado não é a informação do conteúdo dos e-mails ou da voz, mas sim as informações que a justiça legal autoriza ao sistema de coleta fazer, os metadados. Então, eles não coletaram isso à margem da lei, mas sim dentro da autorização legal do governo americano. Essa é a primeira diferença. Uma segunda diferença é que eles não fizeram um grampo, que é uma coisa diferente do passado. Eles acessaram a base de dados dos e-mails dos provedores. Então, a grande discussão hoje é até que ponto esse ponto específico, que não é grampo, mas sim acessar a base de dados, é legal ou ético. Que diz o diplomata? Olha, há convenções internacionais, né, tanto na área de direitos humanos, a Convenção de Direitos Privados e Civis, que proíbem, diz que é uma violação. Qualquer monitoramento de pessoas é uma violação do direito internacional. Quer dizer, agora, aí tem uma coisa, talvez a gente tenha que qualificar um pouco. Quer dizer, o que eles estão fazendo, e que fazem isso há muito tempo, e eu acho que a tecnologia, como foi mencionado aqui, está tão avançada e sofisticada que é impossível você detectar tudo o que eles estão fazendo, mas o que está sendo feito é uma invasão na privacidade das pessoas e dos países, porque o Asa falou da autorização da justiça americana para as empresas americanas que estão lá, mas a empresa que está nos Estados Unidos está armazenando dados daqui, de pessoas, do governo, de tudo aqui do Brasil e de outros países. Dos seus usuários. Dos usuários. Então aí há um problema sério que eu acho que o Brasil, inclusive, está levantando, isso vai levantando na Organização Internacional de Telecomunicações, na Comissão de Direitos Humanos,
Eu acho que vai ser feita alguma coisa, mas vai ser impossível você controlar. Porque qual é a garantia que você tem que o governo americano não está, com ordem ou sem ordem judicial, tendo acesso a esses provedores lá fora? Você não tem garantia nenhuma, porque está fora do território brasileiro. Você não sabe como controlar o que está acontecendo. Agora, isso aí eu acho que é importante, é um outro aspecto que a gente tem que focalizar. Isso trouxe à mostra a vulnerabilidade do sistema brasileiro. Era a minha próxima pergunta. Houve um debate importante na semana passada em Brasília que você acompanhou. E ali ficou patente que a gente está indefeso diante disso? Não, você tem esses grandes avanços e, para você ter uma ideia, segundo dados esparsos que a gente recolhe aí, quer dizer, só o National Security Authority, né, essa agência de segurança americana, gastava, uns anos atrás, 10 bilhões de dólares. Só essa agência. Eles têm 22. Tem 22 e tem 1.200 órgãos americanos, 2.000 empresas privadas. É uma despesa brutal. O Brasil, o ministro Celso Amorim, informou que nós tínhamos 100 milhões de reais para cuidar do nosso centro de defesa. Então, essa é a diferença entre o que se gasta nos Estados Unidos para montar essa parafernália toda bisbilhotar e o mundo que inteiro. Nós estamos gastando para montar, porque não está, ele falou que estamos no estágio inicial, esse centro de defesa cibernética. Então, há uma vulnerabilidade do sistema que eu acho que foi importante que fosse exposto, porque nós temos que tomar algumas medidas para remediar esse fato. Roberto, o Brasil é completamente vulnerável? Completamente vulnerável. Nós chegamos muito tarde nisso. O embaixador Barbosa colocou de uma maneira muito clara. Veja, isso tudo começou, os primeiros movimentos concretos são de 2011, 2 anos. Movimentos concretos brasileiros. Brasileiros, tudo é muito recente, quer dizer, então a gente está numa fase tão inicial que nós ainda estamos aprendendo a como criar determinados tipos de mecanismos que nos protejam de alguma forma. Veja, a proteção total existe? Não, claro que não. No mundo inteiro ela não é mais possível em qualquer circunstância. Você tem graus e determinados tipos de áreas muito sensíveis em que você pode fechar, proteger, mas não totalmente. Em algum momento alguém vai entrar e alguém vai fazer alguma coisa assim. Veja, ainda sobre o orçamento americano. No ano passado, as principais agências gastaram 33 bilhões de dólares e receberam uma suplementação de 35 bilhões. Quer dizer, então, o orçamento é de 33, ainda sobre isso você tem que colocar 35 bilhões de dólares. Quer dizer, a gente está gastando 100 milhões nesse momento, 100 milhões de reais, a gente está para começar a fazer algum tipo de movimento de controle. A principal agência envolvida, a Agência Nacional de Segurança, tem uma constelação que eles chamam de 120 artefatos diversos. Ou seja... Traduz isso para nós. São satélites de variada órbita, quer dizer, órbita baixa para conseguir imagens de alta resolução, órbita média quando você faz essa captação de dados, geoestacionários de grande distância, em que você fica em determinadas áreas controladas, e também pequenos artefatos que são embarcados em satélites de variado tipo, não necessariamente satélites militares. Eles vão admitir isso? Jamais, mas é um fato conhecido. Salvador. Olha, eu acho que nós temos que separar a discussão entendendo que a vulnerabilidade não é distribuída uniformemente por toda a área de segurança e a área internacional. Trata-se esse problema em 3 segmentos. O primeiro segmento é chamado CISPEC, Sistema de Proteção de Espaços de Capacidade, CISFRON, CISGAS, fronteiras terrestres, aéreas, etc. Nessa área, o Brasil arrancou. E arrancou, eu posso, por exemplo, eu discordo do modelo, mas não importa. Existe um modelo, está se fazendo alguma coisa, e os investimentos brasileiros são robustos. Que seria uma proteção territorial. É uma proteção mais da invasão, de você criar barreiras eletrônicas de vigilância, para ajudar no processo de garantir a integridade das fronteiras. Vigiar uma fronteira seca, por exemplo. Seca, aérea, molhada, como você. Nós não estamos mal nessa parte, estamos arrancando. Os investimentos devem chegar a 3 a 4 bilhões de dólares, 10 bilhões de reais
no universo de 10 anos, investimentos substantivos. Nessa área nós não estamos mal, estamos atrasados. Numa segunda área, que é a área dos centros de comando e controle, que é onde você recebe a informação, processa, toma decisões, e aí entra inteligência, satélite, aí nós estamos, como o próprio ministro disse, na infância. Eu diria até pior, nós somos recém-nascidos nessa parte, os investimentos são muito pequenos, mas tem uma coisa aí, por que não tem investimento? Porque não tem projeto. Nós não temos um projeto consistente disso a nível nacional. Você tem alguns esforços esporádicos do Exército, recente, que está fazendo. E dentro desse segundo nódulo, você coloca, por exemplo, esses centros de comando e controle para a Copa. São todos dentro desse nódulo. Estamos muito atrasados. Então, você está caindo. Estamos bem no primeiro, fracos no segundo. E o terceiro, em inglês, chama Warbotics, que é a guerra robótica, ou a guerra moderna dessa geração cibernética. Então eu acho que nem não nascemos ainda. Então, a gente tem que separar isso para ver primeiro do qual que nós estamos falando e quais são os investimentos. Posso voltar a isso logo no começo da segunda parte do programa, Salvador? Porque você colocou essas três questões. Uma, proteção territorial. Segunda, a capacidade que os nossos órgãos de defesa têm de coordenar, tomar decisões e fazê-las chegar onde precisa chegar. E terceiro, que capacidade que a gente tem de participar disso que parece ser a guerra dos próximos séculos, a guerra cibernética. A gente volta logo depois do intervalo a essas questões. Fiquem conosco, dura só um instantinho. Até já.